Em sessão dedicada ao desaparecido político Virgílio Gomes da Silva, a Comissão Estadual da Verdade ouviu o relato de amigos e parentes que contaram detalhes da prisão e da violência da tortura infligida ao militante da ALN. Desaparecido desde setembro de 69, Virgílio foi do Sindicato dos Químicos, liderou greves e, na clandestinidade, comandou o sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick. Segundo o relato do jornalista Antônio Carlos Fon, Virgílio foi morto sob tortura na Operação Bandeirantes. Eu sou testemunha, digamos, não ocular, mas auditiva, do assassinato dos Jonas. E faço questão de repetir, posso nominar pelo menos 4 dos 6 assassinos. Vamos lá. O capitão do Exército Benoni de Arruda Albernaz, o major do Exército Inocêncio Fabrício de Matos Beltrão, o outro capitão do Exército, na época, Maurício Lopes Lima, e o sargento PM Paulo Bordini. Esses são 4 dos assassinos. Esses eu posso nominar. Houve mais, existem testemunhas de outros... que participaram ou assistiram? Que participaram ou assistiram ao assassinato, mas esses 4 eu posso nominar com certeza. Íntegro, determinado e consciente da tarefa de combater a repressão militar. Assim era Virgílio, no entender do amigo e companheiro de guerrilha Celso Horta. Ele também foi torturado e presenciou a prisão de Virgílio. Quando ele reagia aos espancamentos e às agressões que sofria, ele reagia esperneando porque estava com as mãos amarradas. Eu acho que ele tinha... Quando eu o ouvi ao meu lado na sala de tortura, ele já tinha a cabeça um pouco sangrando. Isso eu não contei no meu depoimento, mas eu já vi a cabeça sangrando, né? E eles batiam com a cabeça do Virgílio no chão, né? No chão, o piso, porque de fato as paredes eu acho que não comportariam, mas os pisos sim. Conhecedor dos porões da ditadura, 16 dias preso na OBAN, sob tortura, Manuel Cirilo disse à Comissão da Verdade que permaneceu preso por 9 anos, 11 meses e 21 dias. Para ele, Virgílio foi uma figura brilhante e maravilhosa enquanto comandante da guerrilha. Naquele momento histórico da repressão, a política ainda não era de extermínio. Poucos meses depois, passou a ser de extermínio. Qualquer um que chegasse com um nível de militância, um nível de implicação de atividade política mais firme, era eliminado e foi eliminado. No caso do Virgílio, seria o que eles chamariam de acidente de trabalho? Eu acho que sim, e eles diziam isso. E rapidamente as coisas meio que se acomodaram para poder evitar aquele tipo de excesso, entendeu? Eu acho que esse tipo de experiência, por exemplo, é que vai estruturando a Operação Bandeirantes. Foi dito aqui, por exemplo, que naquele momento inicial da vida deles, ela foi fundada no final de agosto de 69. E nós chegamos lá no final de setembro. Quer dizer, não havia uma organização ainda. Não havia uma estruturação. Então, equipes de tortura, de interrogatório, né? Equipes de busca para fazer as capturas, não havia essa estruturação. E porque o interesse deles, naquele momento da história, ainda não era o de matar. O interesse era de capturar, o interesse era de desmontar, de reconhecer, né? Era essa a disposição deles. Por isso a Operação Bandeirantes foi criada, uma junção de todas as forças repressivas, né, para organizar os arquivos, centralizar os arquivos, centralizar a ação repressiva, na verdade. Então eu acho que deve ter sido por aí. Agora, isso não significa dizer que eles não tenham a responsabilidade pelo assassinato. E mais ainda, pelo sequestro dele. Ele está sequestrado até hoje. Que dia é hoje? Dia 21 de março de 2013. Ele não foi entregue ainda, ele continua sequestrado. Quer dizer, os homens que o capturaram ainda não entregaram o corpo para a família. Ainda não entregaram. O exército romano
quando tirou Jesus da cruz, entregou o corpo para Maria. Maria pôde chorar, pôs ele no colo, né? Tem a Pietà, né? Ela no colo, com o filho morto no colo. A família do Virgílio não teve essa oportunidade. A viúva e o filho de Virgílio também trouxeram contribuições à Comissão da Verdade. Reconstituir tudo isso daí tem o papel fundamental de responsabilizar a todos aqueles que participaram de uma ou outra forma por seus atos dentro da repressão. Não importa se a dimensão que possa ter essa responsabilização ou não. O mínimo que a gente tem que exigir é que essas pessoas não desfrutem do respeito do povo pelos que eles fizeram tudo o contrário, né? Eles humilharam o povo naquela época, porque a tortura é o ato mais vil e humilhante que existe, né? Uma pessoa grande, bater num pequeno já é covardia. Agora um corpo, um exército, amarrar uma pessoa e bater nela ainda deve ser muito mais humilhante. E o papel que a Comissão da Verdade, junto com todo esse processo de resgate da memória e da verdade, tem é fazer com que cada um desses personagens sintam o peso da responsabilidade dos seus atos, sintam a vergonha de ter feito aquilo. E se são realmente capazes de reconhecer o que fizeram. Fiquei 9 meses presa, 4 meses incomunicável, que eu não podia ver meus filhos, todo mundo descia para visita. Na cela tinha várias companheiras e eu não descia para visita porque eu estava incomunicável. Agora, por que razão incomunicável, eu não sei, porque eu não pertencia, só era esposa. Eu não pertencia a nenhuma organização, não tinha lutado nada, só era esposa e apoio, né? Que eu apoiava os companheiros. E aí, quando houve um dia de tanto lutar, me deixaram entrar, minha pequenininha, como eu falei, deixaram entrar pequenininha na cela, que eu queria ver todos eles, mas não queria que eles viessem na cela. O que eu queria era ver eles fora da cela, mas me mandaram ela lá para a cela. E a senhora também relatou a dificuldade depois da prisão, que foi sair do Brasil, ir para o Chile, ir para Cuba, ou seja, longe do seu país, com o marido desaparecido, criando 4 filhos pequenos? Exatamente. Eu achei que esse daí seria salvação, né? Porque aqui eu não podia trabalhar. Eu não me davam trabalho, eu arrumava serviço num lugar, me mandavam embora. Trabalhava um mês, falava que eu não era produtiva, outras vezes falava que eu tinha 4 filhos, que não queria mãe com filhos, e sempre arrumavam desculpa e me mandavam embora. Então eu não tinha como criar meus filhos aqui. Foi quando apareceu essa oportunidade de ir para Cuba, eu aceitei, e Cuba foi a minha segunda pátria, onde me deu tudo lá, a educação dos meus filhos, a alimentação, apoio, principalmente apoio, né? 40 anos depois, como foi ouvir relatos de pessoas que conviveram com seu marido Virgílio, inclusive na prisão, debaixo de tortura? O senhor viu hoje aqui, né? Quando eu ouço isso daí, eu não aguento. É nervoso, eu começo a chorar, passa um filme na minha cabeça de todo aquele tempo passado. E aí vem tudo que a gente sofreu naquela época, tanto eu como as companheiras também, não é só eu que sofri, não. As companheiras também, quando eram levadas para tortura, para a gente já era uma tortura também. Quando a gente estava na cela, chamava uma companheira para ir depor, aí a gente sofria lá porque sabia que aquela companheira vinha arrebentada para a cela. Então, quer dizer que tanto presa, tanto é sofrer na tortura, como não sofrer na tortura, porque a gente sofre a mesma coisa. E tudo é sofrimento. Naquela época, a polícia, bom, não sei hoje, né, mas naquela época a polícia não tinha coração. Se você foge, você mata, você morre.
E se você fica, morre também. A gente era assim naquela época. A figura do sindicalista enquanto líder de greves nos anos 60 foi enaltecida por Domingos Galante, ex-presidente do Sindicato dos Químicos de São Paulo. Ele era uma figura muito importante para a categoria. Ele tinha já conquistado, junto conosco, junto com uma greve geral de 63, o 13º salário. Então ele deixou uma história, além da história do Brasil que ele fez, junto com o sequestro, e hoje, que é alvo aqui da Comissão da Verdade, na nossa categoria ele também é uma figura muito importante, talvez a figura mais importante dos lutadores que a categoria química teve no estado de São Paulo. O Virgílio foi um grande brasileiro, né? Um nordestino, trabalhou em São Miguel, criou o Sindicato dos Químicos, trabalhou na Nitroquímica. É um brasileiro que tem uma biografia excepcional, né? Hoje foi uma sessão muito importante aqui da Comissão da Verdade.